Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou Neliana Filho e você está assistindo ao programa Novo Mundo Convida em sua terceira temporada. Em nosso programa, abordamos diversos assuntos relacionados à saúde mental, com destaque a temas como a dependência química e as comportamentais. Receberemos em nosso programa profissionais especialistas, médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas e também de outros segmentos como justiça, educação, entre outros, a lista é grande. Nosso programa é gravado e transmitido pela emissora Com Brasil TV. Você pode assistir a nossa programação nos canais Oi, pelo canal 28, Vivo Fibra, canal 239, Nossa TV, canal 20, Sky, canal 28, Claro Embratel, canal 3 e também no sinal aberto digital para toda a Grande São Paulo, no canal 53.2. Muito importante, nossa participação é isenta de conflitos de interesses. Nosso objetivo é levar informação de qualidade para você, como um serviço de utilidade pública. Programa Novo Mundo Convida começa agora. Fica com a gente. Que bom ter você aqui com a gente, porque hoje o dia é especial. Todos os programas para mim são muito especiais, mas a data de hoje, particularmente, nós vamos conversar com o Dr. Cláudio Jerônimo. Dr. Cláudio Jerônimo é uma sumidade, é uma pessoa muito relevante no tratamento pelo transtorno de uso de substâncias e eu tenho a honra de recebê-lo aqui, Cláudio. Muito obrigada pela tua presença. É um prazer te receber aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Adeliana, o convite, e para mim é sempre um prazer conversar com você, né, e trabalhar com você há tantos anos e a gente poder bater um papo também sobre o que a gente mais gosta de fazer. Exatamente, né? Eu e Cláudio trabalhamos já há mais de 20 anos juntos, uma parceria de sucesso e muito frutífera, da qual eu me orgulho muito. Eu também. Cláudio, mas nós sempre iniciamos o programa perguntando para o entrevistado o que te levou a seguir nesse caminho do tratamento pelo transtorno de uso de substâncias. Você sabe que essa é uma pergunta difícil assim, para eu responder, né? Eu tento racionalizar a resposta, mas eu sei que não é bem assim, né? Do ponto de vista objetivo, assim, né, eu já na residência, a gente tinha um ambulatório de álcool e drogas, né, e eu tinha a professora Florence Correia, que cuidava, que era desse ambulatório, ela foi professora titular do departamento de psiquiatria. Outra né? referência. Outra referência, né? Ela se aposentada agora, mas ainda produzindo. E eu tinha uma identificação assim com a Florence. Eu acho que essa dedicação, talvez, dela com o ambulatório, com os pacientes e com os residentes, me fez ter um olhar diferente para aquela área, né? E quando eu comecei a atender, eu confesso que é um mundo muito diferente do meu. Né, muito diferente, assim, né, eu nunca usei nenhuma substância, né, e eu, talvez por curiosidade, assim, daquelas biografias, né, que me assustaram,
impactavam, me deixavam assim muito, eu acho que a palavra é compaixão mesmo, né? Eu fui desenvolvendo uma compaixão, hoje eu chamo de compaixão, na época eu não sabia, mas é essa vontade de ajudar o outro, que, né? E aí eu decidi que eu ia fazer dependência química, mas a resposta verdadeira mesmo é que eu acho que eu segui meu coração. Foi uma intuição, assim, né? Eu acho que essa primeira resposta talvez eu invente para justificar, né? Mas eu fui gostando e eu fui indo, né? E cheguei até desabrochou. Cheguei até Mas aqui. acho que é interessante o que você fala, porque os grandes mestres, né, Cláudio, eles nos motivam, né? Acho que você teve uma excelente professora, que é a Florence, né? Isso. E é bacana te ouvir falar desse lado da compaixão, porque nós que trabalhamos na área sabemos como é difícil os profissionais se interessarem pela dependência química. É uma área muito árdua de trabalho, né? Então, quando você vai de peito aberto, compassivamente, acontece. E aconteceu muito bem. Mas hoje a ideia é que a gente possa falar também um pouco sobre prevenção, né, Cláudio? Acho que esse é um assunto muito importante, principalmente para os pais, porque muitas vezes os pais nos procuram e perguntam o que eu posso fazer preventivamente para ajudar o meu filho, né? O que você poderia dizer um pouco sobre esse assunto, Cláudio? Olha, prevenção talvez eu acho que seja um dos assuntos mais complexos da dependência química, né? Eu não sou um super especialista em prevenção, né? Eu bebo de fontes de super especialistas que me inspiram, entre elas a professora Zila, sem dúvida, né? Eu tenho gratidão pelas coisas que ela escreve, pela generosidade com que ela divulga o trabalho dela, e eu bebo muito dessa fonte e a partir daí a gente vai buscando mais, né? Então, a gente sabe que tem coisas que já foram feitas em prevenção, né, com um intuito de prevenir e que, na verdade, teve efeito contrário, né? Por exemplo, se eu for falar sobre droga com adolescentes, eu, profissional, que não tenho o menor tato com adolescente. Ou aquela outra situação típica, né? Um ex-dependente químico dar um depoimento. Né? Que passa uma imagem do tipo, olha, eu usei e estou aqui, agora estou até em destaque de sucesso, quer dizer, né, isso se mostrou ineficaz, né? Mas prevenção é amplo, né? Então, não é só isso que nós vamos abordar hoje, né? Isso eu quero deixar bastante claro, né, para as pessoas que estão nos assistindo, porque prevenção envolve a família, envolve a comunidade, envolve a escola, envolve os pais, envolve as políticas públicas federais e locais, né? Isso é importante dizer. Sim. Que tem como fazer, sim, algumas ações, né, localmente, né? A gente tem a experiência, por exemplo, de Tarumã, da Ana Cecília, né, que são políticas locais que independem das federais e que é um projeto longevo e com
com resultados excelentes, né? Porque quando a gente fala de política, né, Cláudia, as pessoas já pensam numa esfera estadual, federal, quase que inalcançável, né? E quando eu falo de políticas locais, a gente vai falar assim, qual que é a política de funcionamento daquela escola? Isso. Dentro daquela casa, dentro daquela empresa, né? Claro, sempre respeitando também a legislação estadual, federal, mas cada núcleo tem a sua política que é como funciona. Que é como funciona, exatamente, né? E eu comecei a me interessar um pouco, acho que depois de ser pai, assim, né? Comecei a me interessar um pouco sobre prevenção, o treinamento de pais, né? Para prevenção de crianças e de adolescentes, né? Aliás, uma motivação maravilhosa, né? É uma motivação boa. Cláudio, né? é o pai do Heitor, que é um menino maravilhoso, que trouxe muita luz na sua Sem vida, dúvida. né? E aí eu acho que é um bom motivo para estudar esse tema. Exatamente, né? Acho que foi um motivador, né? E eu acho que a gente fala pouco sobre isso, né? Sim. Assim, eu vejo os pais, assim, né? Eles, assim, como filho não vem com manual, né? A gente sempre brinca isso, né? É claro que a ciência não tem esse manual que a gente gostaria, mas o mérito da ciência é de pegar determinados comportamentos pontuais e estudar esses comportamentos, né, para saber se isso é relevante ou não, né, em ajudar na prevenção, né? Então, eu não vou dar nenhum manual de pais aqui, né? Que eu também estou procurando se você souber quem tem, mas eu vou falar dessas coisas aí, né? Ótimo, e é sobre isso que a gente precisa falar mesmo, né? Porque os pais realmente procuram, né? Como posso prevenir? E quando você fala que a prevenção é complexa, não adianta você muitas vezes falar diretamente sobre o assunto. Você tem que fazer toda uma construção comportamental com a criança, de regras, de normas, de disciplina, enfim. E aí a gente começa talvez pelo primeiro tópico, né, Cláudio? Como abordar? Como comunicar isso para os filhos? Olha, existem formas, né, diferentes de você fazer essas abordagens, né, em crianças pequenas e em crianças maiores, né? O NIDA, o National Institute on Drug Abuse, que é um instituto americano que também sofreu aí pelo apagão, né? Tem lá até uma nota no site, assim, né, se justificando pelo apagão aí dos Estados Unidos, pelas contas públicas não aprovadas, né? Mas o NIDA já se encarregou, né, de reunir estudos consistentes com metodologias consistente de nível A, B, né, assim, que são os níveis mais alto, hierarquicamente falando, dos estudos, né, e ele montou alguns princípios de uma educação parental para prevenção. Perfeito. Né? Então, a partir desses princípios, a gente pode dissecar, é um mundo, né? Mas eu diria que talvez é importante dizer a importância da família. Né? Eu não quero deixar aqui a impressão que prevenção é responsabilidade da família tão somente. Porque é muito fácil você ter uma indústria poderosa, né? Que essa semana eu entrevistei o professor
Manuel Bertolotti, né? Ele me falou uma coisa, eu sempre aprendo com ele, né? Impressionante, né? Não é à toa que ele é meu, eu digo que ele é meu professor desde antes que ele soubesse que eu existisse, né? Porque estava na UMS, eu na faculdade de onde ele dava. Mas eu já bebia da fonte do que ele fazia na OMS, né? Ele estava dizendo assim, olha, a gente pode ter adversários e inimigos, né? A diferença de um adversário para um inimigo, segundo o professor Bertolotti, é que inimigo mata. Sim. Né? E ele fala assim, a indústria da bebida, ou a indústria, né, que promove, né, uma percepção de risco baixa na sociedade sobre o uso de maconha, principalmente maconha e álcool, né? Elas são nossas inimigas, né? Assim, porque elas, de fato, as pessoas morrem, né? Então, é muito fácil a gente viver num modelo assim, né? Onde você pode ainda ter propaganda de cerveja, com alta disponibilidade e etc, né? E depois dizer que a culpa foi do pai, né? Então, é claro que é um conjunto, né, de coisas. Mas eu também acho que a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Assim, né? Eu penso que até nessa estrutura complexa, né, se os pais fazem a parte deles, a escola faz a parte dela, a comunidade local faz a parte dela, junto nós chegaremos lá. Né? Agora, cada um no seu quadrado não chega. Né? E essa é uma dificuldade quando a gente fala de prevenção, porque muitas vezes, quando você questiona as escolas, não, nós não temos esse problema aqui. Tem. Toda escola tem, né? Não é mais fácil a gente olhar o problema e conduzir o problema, ou até prevenir o problema, né? Porque, assim, uma criança que tem um TDAH, uma criança que tem depressão, ela tem um risco aumentado, sim, para usar álcool, tabaco, outras substâncias. Então, assim, é trabalhar na prevenção. A prevenção é isso. É isso, né? E a gente tem dados que mostram, quanto mais você estende, né, o início da experimentação, menor é a chance de envolvimento com a droga, né? Quer dizer, eu hoje velho, nunca experimentei maconha, mas assim, eu não me imagino experimentando maconha, né? Assim, não cabe, não faz sentido, não me interessa, né? Assim, já constituiu a personalidade. A personalidade, né? Assim, então, quanto mais você estende, né? Então, acho que essa que é a intenção, né? E os estudos são claros, viu? Em dizer que quando você educa pais, né? Nós temos também um programa interessante também de famílias fortes, né? São treinamentos para educadores, para as pessoas, né, sobre esses princípios, assim, né? Então também é uma fonte interessante para as pessoas lerem e se aprofundarem nesse assunto, quem quiser, né? Mas a gente tem estudos mostrando que a educação parental para a prevenção, né, melhora em 40-50%, né, a chance de uso de droga no futuro. Né? E mais, custa barato. Para cada $10 que você investe em educação parental, você tem como um retorno social, vamos dizer assim, né, outros $6. Né? Então, é alguma coisa que realmente compensa, assim, os dados não deixam dúvidas sobre isso. Agora, tem os interesses políticos, econômicos e etc. que tentam nos cegar para essas evidências. Sim, né? Até porque o resultado da prevenção é a posteriori.
Não é aqui agora. E muitas vezes as pessoas trazem a falar, não, prevenção não funciona. Né? Não funciona como? Como que você vai medir isso? Né? Porque o resultado vem no futuro. Né? Mas acho que tem um tema, né, Cláudio, que é importante a gente poder trabalhar, né, até seguindo os princípios do Naira, como comunicar? Como que você abordaria isso com os jovens? Bom, em primeiro lugar, quando o Naida fala em comunicação, ele fala em comunicação no sentido mais amplo da palavra, né? Então, no início, você não vai falar, né? É interessante que você não fala de droga com a criança, né? Especialmente com a criança pequena. Né? Já com a criança maior, você vai falar, né? Mas a comunicação que eles trazem aqui, né, é a comunicação eficaz, né? A comunicação direta, não é a comunicação diagonal, né? Assertiva. É uma comunicação assertiva, né? É uma comunicação que eu até trouxe uma colinha aqui assim, né, que diz que, por exemplo, quais são as barreiras, né, para uma boa comunicação, né? Falta de tempo dedicado. Sim. Então, conversas importantes não acontecem no corredor, né? A gente precisa criar espaço para conversar. E também não é um inquérito, né? Assim, como foi na escola hoje. Eu pergunto isso para o Heitor, tem 5 anos, né? Eu pergunto isso para ele fala assim, foi bem, o que você fez lá hoje? Eu brinquei. Mas você aprendeu alguma coisa? Não. Assim, mas você não aprendeu nada na escola, filho? Não. Já começa um julgamento, Já começa, né? Um julgamento. Não aprendeu nada na escola? Então, esse tipo de comunicação não funciona. Então você precisa abrir um espaço para a comunicação, né? E cada família pode achar um jeito, né? Tem até um estudo clássico que mostra, né, Cláudio, que as famílias que fazem uma refeição em conjunto ao dia, isso atua como um fator protetor. Só de sentar à mesa e ter aquele espaço ali em que as pessoas estão comendo e conversando a esmo, né? Isso já é um fator protetor. Porque é aí que as crianças soltam, falam, você fica conhecendo, né? Em casa, por exemplo, a gente tem o hábito de ter pelo menos uma vez, a gente janta junto, mas às vezes, né, eu trabalho muito e às vezes o Heitor janta cedo, ele tem que dormir 9 horas, ele já é o horário combinado dele estar na cama, né? Então, se eu chego tarde, né, assim, um jeito que pode ser, né, aquele usa também muito desse método, né, a gente deita com ele, né, para ele dormir, né, e ali é um espaço informal, onde todos estão relaxados, relaxando para dormir, e é ali que ele conta as coisas. Sim. Né? Então, por sem exemplo, precisar perguntar. Sem precisar perguntar. Ontem, por exemplo, ele falou para mim assim, papai, a fulana de tal, porque eles chamam lá na escola pelo nome e sobrenome, né? A fulana de tal, eu bati com o dente no pé dela. Mas como foi que você bateu com o dente no pé dela? Não, mas não foi ela que bateu, fui eu que bati. E aí ele contou a história, né? Que aconteceu. Com o que tinha acontecido. Ele não teria contado se não tivesse esse espaço. Exato, né? Exato. Então, tempo, né? Distrações digitais, nossa, isso olha, eu não sei que nome dá para isso, mas que é um dos grandes desafios. E é pra gente também, né? Porque assim, até pelo nosso trabalho, né? Eu, por exemplo, estabeleço com os meus pacientes que eu nunca vou responder eles de imediato. Nunca. Na primeira consulta eu já digo
tem um contrato, assim, eu vou te responder no mesmo dia, mas ao final do dia. Porque senão eu fico aqui conversando com você, preocupado se vai acontecer alguma coisa. E eu não sou um pronto-socorro ambulante, né? Eu trabalho com tratamento, nós trabalhamos no ambulatório, né? Então, eu tenho um tempo aqui para olhar o celular, né? Se você também não se organiza desse jeito, você senta para jantar com o celular e vai, né, aqui com o celular, né? Você tem até o jeito típico de você ficar com o celular, né? E isso atinge a família inteira, né? Sim. Eu estava lendo também alguns estudos assim sobre o uso de celular por idosos. Isso tem se transformado em um problema. Então, assim, não são só os pais, é toda a família, né? Tá ali ligado na tela, né? Estresse, cansaço. Então você chega em casa, né? Você também deve viver isso, né? A gente ouve muito os nossos pacientes com muita dedicação e tal, né? E às vezes você chega em casa, você chega cansado, exausto, e não é um cansaço que você vai deitar e dormir e vai passar. É um cansaço mental. Às vezes você quer ficar quieto. Sim. Né? Você quer pegar um livro. Né? Você quer pegar um livro e ler um livro, né? Assim, que seja você e o seu interesse e tal, né? Então, isso é outra forma, né? Outra barreira, né? Ele fala também de padrões herdados de comunicação, né? Quer dizer, como nossos pais falavam com a gente acaba repetindo isso com os nossos filhos, né? Ou muitas vezes o contrário. Eu vejo na clínica também, né? Meu pai foi muito duro e agora eu vou ser o contrário com o meu filho, né? Eu falo que repetir os pais ou ir no movimento contrário é tão perigoso quanto. Tanto perigoso quanto, né? Isso foi muito bem lembrado, né, Neliana? Porque a gente vai, se der tempo, a gente vai falar de limite, né? Mas a gente vive isso com limite. Exato, né? Exato. Sei lá, a minha geração, né? Ela tinha um estilo de educação muito mais impositiva, né? Assim, existe o certo, existe errado, eu preciso ensinar ao meu filho o caminho certo, né? Então, às vezes não tinha muito diálogo, tem coisa que não pode, e etc, comportamental, né? Comportamental, assim, né? E aí eu posso com o meu filho fazer exatamente o contrário, né? Exato. Eu posso assim, conversar, sei lá, eu já assisti isso, eu assisto isso nas festinhas, né? Deixa eu conversar com a criança de 2 anos que, né, fala assim, não, você não pode ir, não sei o que ali, vai subir, vai, a criança olhando assim, né, tipo, que essa mulher tá falando, né? Sim. Porque ele não tá entendendo nada, né? É motor, né? É motor, ação, né? Então, né, quer dizer, o que você precisa fazer com a criança pequena é fácil. Você vai lá, você pega ela no colo, não vai gostar, provavelmente ela vai reclamar, e aí você distrai e tal, e ela se distrai rapidinho, pronto, né? Resolveu a crise ali. Resolveu a crise ali, né? Mas eu acho que você tocou num ponto interessante, que é a questão do limite, né, Cláudio? Eu acho que o limite também é outro tópico da prevenção. Eu acho que esse também é um dos princípios aqui, né, do NAIDA, que inclusive a gente tem alguns estudos que mostram que tem padrões de funcionamento parental, assim, né? Então você tem o pai
que poderia ser tido como negligente, por exemplo. Então é aquele pai que não é que ele é negligente no sentido de que ele não presta atenção no filho dele, ele não está nem aí, ele não olha, ele não sabe o que está fazendo. Existe também, né? Sim. Talvez nas classes sociais menos favorecidas, onde as famílias são muito grandes, você não tem uma estrutura adequada, né, ou famílias muito desestruturadas, etc., você simplesmente não consegue prestar atenção nas crianças, né? Mas existe aquela negligência do pai que prestou atenção, então ele não percebe que está sendo negligente, né? Para ele está sendo super presente, mas é uma presença que não dá limite, que não dá direção, que não apoia quando fez certo, quando fez ou errado, repreende quando não fez certo, né? E há jeitos e jeitos de reforçar e de repreender. Sim. Né? Então, tem esse pai negligente. Esse pai talvez seja, quem tem esse estilo, seja talvez, não sei, eu chutaria assim, né? Não sei os estudos, os números exatos não me ocorrem agora, mas assim, talvez seja um pior estilo, né? Porque aí você cria pequenos reizinhos sem limite, sem nada, né? Existe aquele pai, o estilo de pai, que é o autoritário, né? Então, é aqueles pais que dizem assim, não, isso não pode, não vai fazer, não tem conversa, ele não, porque não. E que determina, às vezes, até a carreira do filho, determina, né? Você vai ter que ser tal carreira. E assim, eu fui criado assim, e dei certo na vida, e você vai levar essa nossa tradição e essa nossa cultura familiar adiante, né? Esse tipo de pai também, os estudos mostram que não são muito protetivos em termos de prevenção, né? O índice de adoecimento na saúde mental é muito grande com esse tipo de pai. Além do que você... A criança ou o adolescente, ele começa a achar que se ele não fizer na frente do pai para não levar uma bronca, tudo bem. São aqueles que vão fazer escondidos, né? Porque, e às vezes são coisas que não são assim, usar droga. São pequenas coisas que simplesmente é que o pai é muito rígido, ele não deixa fazer. Sim. Né? E aí ele começa, vamos dizer assim, burlar essas pequenas regras, né? E isso vai lá na frente, pode acontecer o mesmo com a droga. Sim, né? sim. E existe o estilo melhor, né? Segundo os estudos, que é o pai autoritativo. Não sei, esse nome é meio estranho, mas eu não consegui achar uma tradução assim muito boa. Não sei se você tem uma tradução para isso, mas é aquele pai que coloca limite, mas coloca limite com amor, né? Então quando eu vou corrigir o meu filho, quando eu vou reforçar um comportamento, reforçar é muito importante. Sim. Né? A gente vive numa sociedade que se você fez, você não fez mais que obrigação, e se você não fez, você será punido. Sim. Né? Sim. E se fez errado, então... E se fez errado, você será... você, quiçá, né, você vai para o inferno. Então, o pai autoritativo, não. Ele foca no comportamento. Né? Então, assim, eu às vezes falo assim, eu não gosto quando você fala assim. Sim.
né? Eu não estou criticando ele como pessoa. Exato. Eu estou criticando um comportamento, Exato. né, que eu não gosto. Exato. Né? E é muito bonitinho ele falar assim, desculpa. A fala da criança é outra. É outra. É outra, né? Você não cria resistência. Porque você está falando de você, você Eu tô não está falando falando do outro, dele. você está falando de você. Eu não gosto. E o que o comportamento do outro suscita em você. Né? A partir do momento que você parte de uma observação do que aconteceu, mostra o teu sentimento e a partir daí você faz um pedido, é como se você desse um contorno para a criança, né? Ela está entendendo por que você está falando aquilo. Isso. Né? Então, esse pai é o pai que coloca limite, mas ele coloca esse limite com amor, vamos dizer assim. E construindo na relação, né? Você falando do autoritativo, eu acho que é uma tradução que a gente vai precisar pensar um pouco. Me lembrou da entrevista motivacional o termo direcional. Né? Que não é diretivo, é direcional. Eu vou conduzindo conforme o que o outro me traz e mostrando o impacto daquela fala ou daquele ato na vida da pessoa, né? Então você vai construindo junto, né? Então acho que é direcionando. Direcionando. Né? E é muito mais fácil aí de compreender, né? Sim. Você cria até empatia, né? Exato. Porque Exato. você diz o seu sentimento e tal, né? Conecta. Você conecta. E aí a gente tem aquele problema, né? Que a gente até estava falando nos bastidores, do medo de colocar limite, né? Exato. Então os pais têm, primeiro, nós não somos perfeitos, nem seres humanos perfeitos. Eu e minha esposa discordamos de algumas coisas, né? O que é natural. O que é natural, né? Não é natural a gente concordar em tudo e nem virar a mesa porque não concordou. Sim, né? Sim. Quando você não concorda, você vai ter uma conversa difícil que você vai lá e fala assim, olha, isso aqui é um ponto de discordância total, né? Assim, eu vou lá conversar, eu não vou em busca nem de um consenso, nem de convencer, nem de ser convencido, mas eu vou lá abrir um canal de negociação, né? Isso já é uma grande coisa. Sim. Não precisa sair de lá os dois concordando, mas se a gente sair com uma negociação que seja palatável para os dois, caminho a seguir, né? né? E é importante fazer isso nos bastidores. Nos bastidores. Né? Porque quando o pai fala uma coisa e a mãe fala outra, você não tem limite. Isso. Agora, eu acho que também é importante, né, Eliana, às vezes fazer não exatamente isso, mas com outras coisas, mostrar para a criança que nós somos humanos, que a gente discorda. Sim. E que a gente resolve os nossos problemas, né, e as nossas discordâncias de maneira completamente pacífica e fica tudo bem. E a gente continua a família, continua nos amando, né, uns aos outros. Né, então os pais têm medo às vezes, né, querem se mostrar perfeitos e aí cria uma expectativa inalcançável, né? E uma crença de ineficiência na criança, né? E às vezes nos próprios pais, né? Porque eles seguem o manual, eles fazem tudo bonitinho como tem que fazer. Eu sempre falo, deixa o manual de lado, cada criança é uma. Você vai ter que adaptar o que funciona, o que não funciona, né? Porque eu acho que quando você engessa, você também breca a comunicação, né? Você tem que seguir o padrão ouro. Né? E esquece de olhar quem está à sua frente. Cláudio, um ponto interessante para a gente conversar é sobre supervisão e monitoramento, principalmente para os pais dos adolescentes, né? Porque quando a gente, não que com crianças não tenhamos que fazer isso, mas é na adolescência que os pais se perdem na supervisão e monitoramento, e esse é um dos princípios da prevenção parental. O que você teria a dizer, Cláudio? Olha, assim, né,
como você um limite assim, né, é tênue, né, assim, de você, como você se consegue proteger sem sufocar a autonomia. Como você protege sem sufocar a autonomia? Eu gostaria de ter todas as respostas para todas as situações, mas nós vamos falar de princípios aqui, né? Assim, então, acho que o espírito da coisa, né, é que você precisa, né, saber aonde seu filho está, com quem ele está, com quem ele anda, o que ele está fazendo, né, enfim, e ter uma hora combinada para voltar. E ter uma hora combinada para voltar, né? Isso é estabelecer alguns limites. Agora, pensa um pai autoritário fazendo Sim. isso, pense um pai negligente, pense um pai, uma mãe, eu falo figura parental, porque não precisa ser pai, mãe, isso é quem cuida. Pode ser o avô, pode ser a avó, pode ser o tio, a tia. Né, né, quem exerce esse papel, né? Então, isso precisa, né, de ter aí de antemão, né, essa comunicação aberta, direta e etc., né, para você colocar esses limites, né, sem perder a autonomia, né? E a gente vai, quando seus filhos vão crescer, você vai percebendo isso, né? Então, por exemplo, agora dá para ele colocar a roupa sozinho. Ele vai lá, ele vai ficar lá 15 minutos colocando, depois vai chamar você para ajudar, você vai ajudar, mas você tá ali, você tá vendo. Deixa, né? Ele se virar. Né? E ele, quando fala, olha, eu coloquei essa camisa sozinho, né? Eu escolhi essa roupa. Né? Eu estou bonito, papai, eu que escolhi, né? Ou então ele chega da feira e diz assim, eu que comprei as frutas, né? O que você acha? Fala, nossa, as frutas estão lindas, né? Então, assim, você vai ali colocando, mas tem coisas que não dá, né? Então, aí você precisa de uma certa firmeza, né? E precisa de um diálogo. Então, por exemplo, não dá para andar na garagem sem dar as mãos. Eu não deixo. Porque, não sei, passa um carro rápido, não sei, né? E até no exemplo que você deu, né, escolher uma roupa, você pode elogiar. Que bom que você teve essa autonomia, que você teve essa iniciativa, tá legal, mas talvez aquela roupa não seja apropriada para aquela ocasião. Isso. Então você elogia a iniciativa, mas mostra, olha, neste lugar as pessoas vão mais confortáveis, porque vai ter brincadeira de correr, de pular. Será que não é mais interessante você usar uma roupa mais confortável? Porque muitas vezes quando a gente fala dessa questão do monitoramento, né, entra algo quase diretivo mesmo. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? E você tem um caminho do meio, né? Tem o caminho do meio, né? Que você pode, através disso, orientar também, né? Dizer, olha, não, tá frio, tem que colocar mais uma roupa. Até quando você me fez lembrar, né? Eu já tenho um filho pré-adolescente e um adolescente quase adulto, né? Os aplicativos, né? Os localizadores, né? Eu sempre deixo claro, ter o localizador
questão de segurança, né? Combinou de chegar a tal horário, não chegou, eu vou atrás do localizador para saber, bom, ele está na casa do amigo, eu sei onde ele está tudo bem, né? Porque nós vivemos, por exemplo, em São Paulo, é uma cidade perigosa, né? Vai pegar um Uber, compartilha a viagem, né? Vai pegar um táxi, compartilha a viagem, né? Isso é um monitoramento que traz uma segurança. Agora, nas mãos de um pai controlador, isso pode ser uma arma perigosa. É uma arma perigosa. É por isso que é importante ter o caminho do meio. E você só vai construir esse caminho do meio se você respeita a autonomia do outro. Sem sufocar a autonomia. Exato. Né? Esse é o segredo, esse é o princípio, né? Até no sentido do jovem, desculpa te interromper, Cláudio, mas até no sentido do jovem, se teve alguma experiência, né, com alguém que usou, presenciou, né, se ele usou mesmo, ele poder te contar. Usei, não foi legal, usei, aconteceu isso, o que eu faço, né? Porque eu acho que os pais que seguem o caminho do meio conseguem esse diálogo. Agora, um pai negligente ou um pai autoritário não consegue. Não consegue. Então, eu acho que a gente vive uma fase assim, né, que a gente já tocou aqui mais de uma vez, né, assim, dessa dificuldade de colocar limite, né? De você achar que está cerceando, que está você está tirando toda a autonomia do seu filho e etc, né? Por exemplo, assim, nós temos compartilhamento em família, assim, né? Inclusive com os meus pais, que são idosos, estão em outra cidade, né? A gente compartilha a localização, né? Como um cuidado. Como um cuidado, né? Eu não tenho interesse de ficar monitorando, né? Mas, assim, se eu sei que eles foram viajar, ou eles estão em alguma coisa não habitual do cotidiano deles, de vez em quando eu dou uma olhada, né? Para ver se está indo bem, se foi, se chegou, se está lá, né? Estão com 80 anos, dirige, já não é a mesma, né, autonomia, é diferente. Né? E eu acho que trazer também o dar a abertura, né, do seu filho mais adolescente, mais velho, né, trazer os amigos dele mais perto de você, né, fazer programas juntos também, incentivar a amizade saudável, né, quer dizer, tudo isso e até incentivar ajuda aos amigos, né? Tem um amigo que está em vulnerabilidade, passando por um problema tal, como que você pode ajudar esse amigo? Porque também a criança aprendendo essas habilidades, ela vai usar para ela em algum momento. Isso é prevenção. Isso é prevenção, né? Mas assim, poderíamos conversar horas, Cláudia, está excelente esse papo, é um papo infinito, né? Infinito. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o seu podcast. Você tem um canal muito interessante de podcast. Obrigado. Conta um pouquinho para aqueles que nos assistem do seu canal. O meu canal é @Dr. Cláudio Jerônimo, tá no YouTube, né? Vocês vão encontrar a Neliana lá, só que daí nós invertemos o papel, eu fazendo o papel de entrevistador, a Neliana falando sobre entrevista motivacional, né?
E lá eu falo mais sobre dependência química, comorbidades, né, essas coisas relacionadas à dependência química. Eu tenho um ou outro assunto assim que tem alguma correlação com a dependência química em saúde mental, como TDAH, TEA, etc. Eu procuro sempre levar pessoas assim do seu porte, né, do seu porte acadêmico e de conhecimento, né? Então é um prazer se você quiser entrar lá, visitar, se inscrever e também nos seguir. Confira, gente, vale a pena. Mas agora caminhamos para o momento final, Cláudia. Sempre no momento final nós pedimos para que o nosso entrevistado possa dar uma mensagem para aquele que nos ouve, né, para aquele que nos assiste. O que você poderia dizer para esses pais, para essas pessoas que querem fazer prevenção? Olha, eu diria duas coisas, né? Para você pai, assim, né? Pai, mãe, ou figura parental, desculpa, né? Assim, que nos assiste, né? Que exerce essa figura parental, né? Eu daria, assim, 2 recados. Primeiro, você faz parte da sociedade como um todo, né? E a gente sabe que políticas públicas, que é uma política universal, né, ela é uma das mais eficazes. Portanto, eu recomendaria aos pais que acompanhem, né, os seus políticos, quem eles vão votar e o que eles estão fazendo no Congresso, porque este assunto aqui, ele não vai ser debatido na televisão. Ele é polêmico, né? Ele pode trazer, enfim, críticas de um lado, de outro, né? Mas depois que ele está lá, ele vai colocar um projeto de lei, né, para plantar maconha, legalizar maconha e etc. Né? Então, milite em termos de políticas públicas. Né? E o segundo ponto é que você busque informação, né, sobre treinamento para prevenção parental. Né? Aqui eu falei um pouquinho, mas eu acho que aí no próximo ano eu devo lançar um material mais completo, com e-books e com dicas, vamos dizer assim, do cotidiano, né, baseado no que há de evidência científica, né? E que funciona em prevenção, né? Mas você já pode buscar isso, tá na internet, tem famílias fortes, né? Tem o próprio NIDA, né? O National Institute on Drug Abuse, ele tem lá, se você colocar prevenção parental, né, princípios de treinamento para prevenção parental, você vai encontrar bastante coisa, né? Então, busque sempre aprender a como se comunicar, como tratar a vida em família, né? E seja um exemplo para o seu filho, né? Seja um exemplo. Não adianta eu falar que refrigerante não faz bem se eu tomo refrigerante na frente do meu filho, tomo na frente ou atrás do meu filho. E isso também faz parte da nossa humanidade, né? Porque na trajetória da clínica eu já vi muitas pessoas se recuperarem da dependência química e falarem, nossa, mas quem sou eu para falar com meu filho ou com minha filha sobre isso? Mas você é o pai e a mãe,
né, que passou por esse caminho, se recuperou, e até por isso você deve falar com o seu filho e com a sua filha. No caminho do meio, né, Cláudio? É sempre difícil, né? Essa é a coisa mais difícil na vida, né? Seguir o caminho do meio. O caminho do meio. Mas olha, muito obrigada pela tua participação, foi uma honra recebê-lo, e muito obrigada por você acompanhar o nosso programa. No próximo vem mais coisa interessante por aí. Fica com a gente.